Júnior, agora nós vamos para Brasília porque nós temos uma situação inédita na retirada de privilégios dos políticos. O Supremo Tribunal Federal decidiu retirar o direito a foro privilegiado para uma parte dos casos que iam a foro privilegiado dos deputados e senadores. E nós vamos explicar aqui para vocês o que exatamente isso significa. Muita gente está minimizando, está falando, isso atinge só 1% das pessoas que têm direito a foro privilegiado. Mas o Brasil é um público muito qualificado. É um público que dia sim, outro também, está batendo lá na justiça com problema. Se tinha de começar por algum lugar, eu creio que começou pelo lugar certo. Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, terminou há pouco a sessão do Supremo Tribunal Federal que decidiu restringir, então, o foro privilegiado e deputados federais. A tese que venceu é o seguinte: só vão ficar no Supremo Tribunal Federal os crimes cometidos por senadores e deputados federais durante o mandato deles e que tenham relação com essa restrição foi aprovada por unanimidade por 11 dos ministros da Corte, né? Foi uma decisão de 11-0, apesar de algumas divergências. A gente separou um trechinho dessa proclamação do resultado, do anúncio do resultado, feito pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Resolvida a questão de ordem, por maioria, nos termos do voto do relator, fixando-se que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será afetada em razão de o agente político vir a ocupar outro cargo ou julgar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso. Olha, só para a gente entender, né? Foram 7 votos a favor dessa decisão tomada da restrição do foro privilegiado somente para crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação ao cargo de senadores e deputados federais. E uma outra tese que foi apresentada, né, que não ganhou a maioria na corte, defendia, né, que todos os crimes cometidos pelo deputado federal e pelo senador fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E não só aqueles crimes que tenham relação com o mandato. Até porque os próprios ministros admitem que esse é um critério subjetivo e não objetivo, que abre margem para questionamentos. Então, o que é exatamente um crime relacionado ao mandato do parlamentar? Por exemplo, um exemplo, né, que foi dado durante o julgamento. Se um senador ou um deputado federal que está num discurso, né, está no exercício do mandato, agride alguém porque ficou, enfim, de repente furioso, isso tem relação com o mandato dele? Tem relação com o cargo dele? E aí os ministros definiram que, embora exista, né, esse critério subjetivo, que de fato abre margem para dúvidas, os crimes que não têm, né, que são, enfim, de fácil identificação, que não têm relação com o mandato, de repente um crime ambiental, vão direto para a primeira instância. Casos mais complexos, né, vão precisar, então, de um parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre, enfim, né, se tem ou não relação com o mandato do parlamentar. A sessão de hoje começou com o ministro Dias Toffoli, a gente lembra, ele votou ontem, né, mas hoje, no início da sessão, ele pediu para retificar o voto, né, para alterar o voto dele. A sugestão dele, então, era ampliar essa restrição. Ao invés, né, de só restringir o foro para deputados federais e senadores, a sugestão do ministro Dias Toffoli foi de que o foro fosse restrito para todas as autoridades que têm essa prerrogativa. Segundo o ministro, de cara, né, se fosse, enfim, ampliada essa restrição, 16 mil casos no Supremo já cairiam para a primeira instância. A gente também separou um trechinho dessa fala dele
defendendo, então, né, a restrição do foro privilegiado não só para deputados federais e senadores, medida que poderia afetar, por exemplo, prefeitos e deputados estaduais. Segundo, fixar a competência por prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal quanto aos demais cargos, ou seja, vou além dos congressistas, exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a nomeação, quando for o caso, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão. Vejam que neste segundo item nós atingiríamos um número muito expressivo, imagino eu, de casos relativos a prefeitos, por exemplo, que são julgados por força da Constituição Federal perante os tribunais de justiça, tanto quanto a crimes cometidos após a diplomação, quanto a crimes cometidos antes da diplomação. Com essa proposição que faço, todos estes que respondem em Tribunal de Justiça por crimes anteriores à diplomação, esses processos cairiam de imediato. E lembremos que no Brasil são 5.535, mais ou menos, prefeitos. 5.568 municípios. 5.568 municípios. Essa tese, no entanto, né, foi vencida. O ministro Dias Toffoli fez a indicação do voto que ele tinha dado ontem, mas, enfim, não é essa situação que vai a partir de agora, né? A restrição só vale, a gente lembra, para senadores e deputados federais. O ministro Gilmar Mendes, que era o último dos 11 ministros a votar, ele acompanhou essa tese do ministro Dias Toffoli, né, pedindo, então, que a restrição fosse ampliada para demais autoridades, mas isso, enfim, não foi acompanhado por outros ministros, né, que acabaram não mudando o voto. Gilmar Mendes disse, no entanto, né, que, enfim, há uma crença de que jogar esses processos para a justiça comum vai aumentar ali o combate à impunidade. O ministro disse que, né, enfim, o que acontece com o juiz Sérgio Moro não serve de exemplo para o restante do país. Ele fez duras críticas aos salários dos juízes, principalmente juízes estaduais, disse que ocorre uma federalização desses salários, né, ou seja, que juízes estaduais ganham tanto quanto juízes federais, criticou o que chamou de privilégios de juízes e membros do Ministério Público, criticou, né, o direito ao recesso que eles têm, lembra, de 60 dias por ano, fez duras críticas, então, ao funcionamento da justiça criminal e disse que, enfim, é uma ilusão acreditar que tirar os processos do Supremo Tribunal Federal vai aumentar o combate à impunidade, porque, na visão do ministro, né, a justiça criminal, de modo geral, trabalha muito mal. Ele falou assim, inclusive, que para a justiça criminal ficar ruim, tem que melhorar muito. A gente separou também um trecho, né, da fala do ministro Gilmar Mendes durante o voto dele, criticando, então, a justiça criminal, a justiça de primeira instância e a tese de que, enfim, tirar processos do Supremo vai aumentar ali o combate à corrupção. Não é exagero afirmar que teríamos um aumento de mais de 10% da nossa força de trabalho judicial, apenas adequando e igualando o calendário de juízes e promotores aos demais trabalhadores. E tudo isso passa ao largo da análise sobre o problema do foro. O problema do Brasil, da justiça criminal brasileira, é o foro. Quanto engodo, quanta enganação, quanta mistificação, presidente. Veja, só com isso 10% da força de trabalho. Tenho que todas essas vantagens, presidente, licença-prêmio, segundo período de férias, feriados, são flagrantemente inconstitucionais, seja por representarem contagem de tempo de serviço ficto, seja por violar os princípios regentes da administração. São únicos. Só para essas categorias. Qual é a justificativa? Por tudo, quero ressaltar que o Supremo, a despeito de todas as dificuldades, vem enfrentando os feitos criminais de sua competência originária, sem pender para nenhuma das partes ou servir de porta à impunidade. Os feitos aqui chegam e são julgados em tempo que, para os padrões da justiça brasileira, não foge aos limites do razoável. Aqui, já falamos
sobre algumas dessas questões. A tramitação de inquéritos, que se alonga indevidamente. Mas por culpa do Supremo? Ou do próprio sistema de investigação? Ainda ontem eu lembrava que é muito mais fácil abrir um inquérito do que encerrá-lo. O ministro Gilmar Mendes disse que essa decisão, né, vai acabar gerando o efeito oposto ao que a sociedade espera. Então, encerrado esse julgamento em relação à restrição do foro privilegiado para os parlamentares, um julgamento que a gente lembra começou em maio do ano passado, foi interrompido a pedido do ministro Alexandre de Moraes, foi retomado em novembro, novamente interrompido a pedido do ministro Dias Toffoli, retomado ontem, né? Enfim, a sessão acabou encerrada sem o voto do ministro Gilmar Mendes, que votou hoje, portanto, então, essa decisão de restringir apenas, viu? Não acabar, não tira o foro privilegiado, restringe o foro privilegiado de deputados federais e senadores. E hoje, a Havas, uma rede de mobilizações de abaixo-assinados virtuais, levou um abaixo-assinado feito, né, à ministra do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Eles entregaram esse abaixo-assinado com mais de 2 milhões de assinaturas, 2,2 milhões de assinaturas, contra o foro privilegiado, de pessoas que se manifestaram pedindo o foro, o fim do privilegiado. A Havas, a gente lembra também, foi a responsável por fazer aquele estudo que a gente mostrou ontem no programa, né, Madad, dizendo ali que 78% dos brasileiros são contra o foro privilegiado. Pois bem, foram lá entregar esse estudo e o abaixo-assinado hoje em mãos à ministra Carmen Lúcia. O Diego Casais, que é o porta-voz da Havas, né, diz que conversou com a ministra Carmen Lúcia sobre essa mobilização da sociedade, mostrou os dados da pesquisa, né, cerca de 8 em cada 10 brasileiros querem o fim do foro privilegiado, e disse, né, que, enfim, a Havas encara esse número alto de assinaturas do abaixo-assinado como uma posição da sociedade de atrelar o foro privilegiado a uma questão de privilégios. A gente separou também um trechinho da fala do Diego Casais da Havas. Os brasileiros estão cansados dos nossos políticos já terem muitos privilégios. Eles têm salários muito altos, muito mais altos do que a maioria dos cidadãos brasileiros. Muitos deles têm direito a carro privativo, eles têm direito a passagens aéreas. E o direito ou benefício de ser julgado por uma corte diferente, de uma maneira diferente do que os outros brasileiros, é algo que, de fato, deixa muita gente bastante mobilizada, porque as pessoas querem ser tratadas como iguais. O Diego disse que a ministra ficou bem interessada, né, nos números, perguntou o que mais a pesquisa do Ibope revelou, e aí ele falou, né, que a pesquisa do Ibope revelou também que a restrição do foro aumentaria a confiança da população no Poder Judiciário e diminuiria a sensação de impunidade, que os políticos não são punidos. Então, Madá, a gente agora acompanhou esse julgamento, fim do julgamento depois de 4 sessões de julgamento que começou há praticamente um ano, né? Começou no dia 31 de maio, foi encerrado hoje com essa decisão unânime dos ministros de restringir o foro privilegiado para deputados federais e senadores, e ainda com algumas dúvidas no ar. Por exemplo, essa questão de quais crimes têm ou não relação com o mandato. Bom, essa apuração que foi feita pela pesquisa da Havas junto com o Ibope é uma apuração que reflete o sentimento da sociedade. A Havas é uma ONG, eu trabalhei junto com o Diego Casais, porque eu trabalhei numa B Corp, que foi fundada pelos mesmos fundadores da Havas, que foi a Change.org. O Diego Casais é uma pessoa séria, embora o Alexandre Molon não seja uma pessoa exatamente séria, o Diego Casais é uma pessoa muito séria, muito comprometida com os propósitos da sociedade, com os interesses da sociedade brasileira, e ele está ali comprometido com levar ao Poder Judiciário o que a sociedade brasileira quer dizer. E o sentimento da sociedade brasileira é esse, de que o foro privilegiado representa hoje privilégios. A gente tem de fazer essa pontuação sobre o que disse o ministro Gilmar Mendes.
que é algo muito sério. Na primeira instância, os juízes tendo tudo isso de férias por ano, os juízes trabalhando meio período. Eu não sei se vocês já viram como é que é programação de associação de juiz para carnaval, como é que é programação de associação de juiz para congresso. Será que isso reflete os interesses da sociedade brasileira? Será que a gente está selecionando as pessoas certas nos concursos para juízes nesse Brasil? Será que as pessoas que estão julgando os destinos da sociedade brasileira são as pessoas que realmente têm a capacidade de fazer esses julgamentos? Eu, pessoalmente, minha opinião pessoal, eu já dei aula em escolas judiciárias. Eu tive contato com essas pessoas que foram selecionadas. E eu tenho a firme convicção de que essas pessoas não têm o preparo e não têm a vivência para julgar os destinos dos seus concidadãos. Nós temos sérios problemas nos concursos e essas pessoas não estão preparadas para as funções que elas exercem. Eu tenho uma opinião consonante com a do ministro Gilmar Mendes. Quando voltar isso para a primeira instância, nós teremos um novo escândalo. E a sociedade brasileira vai ter de lidar com ele e vai ter de pagar um novo pedágio e vai ter de sofrer novamente, porque vai se deparar com um novo problema que foi criado pelos nossos burocratas, que é um concurso que seleciona de uma maneira completamente distorcida quem julga os nossos conflitos. As pessoas que julgam os conflitos que mais afligem a sociedade não estão preparadas para julgar coisa nenhuma. Elas não estão preparadas para julgar os conflitos que elas próprias vivem nas vidas pessoais delas. São pessoas que foram protegidas a vida inteira, que foram preparadas para passar num concurso, que não têm vivência nenhuma, que não têm um olhar de compaixão para os cidadãos e que não estão preparadas para exercer o ofício que exercem. Estamos criando um novo problema, sim. Um problema menor do que o foro privilegiado. Temos de reconhecer isso. Estamos descendo o grau do problema, mas não estamos eliminando um problema. Estamos apenas descendo um grau. Estamos tirando os políticos da impunidade para colocar os políticos nas mãos de pessoas absolutamente despreparadas para julgar esse tipo de conflito. Os juízes de primeira instância no Brasil são selecionados de acordo com critérios esquizofrênicos, que não selecionam pessoas preparadas para a solução de conflitos dessa monta. Não são pessoas preparadas nem tecnicamente e nem de acordo com a vivência. Então, de agora em diante, nós temos um outro problema social de grande monta para resolver. O que será desses conflitos que cairão na mão de moleques despreparados e protegidos pelas próprias famílias, que foram elogiados a vida inteira, que não estão acostumados à crítica, que são muito reativos, que reagem com raiva, rancor e ódio a críticas técnicas e objetivas, às falhas muito graves que eles têm no exercício do próprio trabalho, que não são capazes de fazer uma entrega nem mediana do trabalho que eles têm a exercer e que por isso que a justiça brasileira é essa bagunça que é. Eles se creem donos do próprio cargo, eles se creem donos de direitos que não têm. Então, nós estamos, sim, como diz o ministro Gilmar Mendes, diante de um novo problema. Um problema menor do que o foro privilegiado, mas um problema que a sociedade terá de enfrentar de agora em diante.
Então, enfim, é o fim de uma batalha e é o início de outra. Uma batalha contra a juventude mimada que passou em concursos públicos e se crê apta a, vamos dizer, colocar um ponto final em conflitos que ela nem entende do que se trata. Vamos ver qual será o final disso. Daqui a alguns anos teremos os primeiros resultados. E daqui a alguns anos teremos pessoas realmente responsáveis que virão com novas soluções para esses conflitos. Enfim, Thaisa, é o virar da página da história. É mais uma vez que a gente presencia um momento histórico. Os jornalistas vivem disso, né? De presenciar momentos históricos. É realmente um momento histórico que a gente presencia no jornalismo. O Supremo Tribunal Federal decidir que foro privilegiado é só para aquilo exercido durante a função parlamentar. Tardou, mas não falhou. Finalmente tivemos essa decisão. Exato, Amanda. Tardou, né? Se arrastou por um ano, por unanimidade. Os ministros acabaram restringindo, até alguns ministros que haviam se posicionado assim, contra, né, essa restrição do foro, afirmaram que pelo placar, pronto, a sessão começou ali, já tinha uma maioria por essa restrição, eles acabariam também reforçando, né, o que levou a unânime de 11 votos a 0. Como você falou, enfim, precisa acompanhar agora os desenvolvimentos disso, né, na justiça comum, na primeira instância, e também para entender os crimes no Supremo, quais vão sair de lá, porque o entendimento agora é de que isso deve ser analisado caso a caso. Bom, o que se diz é que 95% dos processos de políticos sairão de lá. Ou seja, teremos uma boa limpa no Supremo. O que esses juízes de primeira instância, que não são preparados para a vida, quem já foi a julgamento de primeira instância sabe muito bem do que eu estou falando. Eles não são preparados para a vida, eles têm medo de enfrentar as situações, analisam as coisas de forma cínica, pedem às partes atitudes inexequíveis, vivem na bolha onde foram criados. Vamos ver se as situações políticas, pelo menos eles conseguem resolver com responsabilidade. Oremos para que sejam responsáveis pelo país, para que dessa vez sejam chamados à responsabilidade que não têm no dia a dia. Quem já precisou do Poder Judiciário sabe. O juiz que passa no concurso está interessado na sua carreira e no seu salário. São poucos os juízes gloriosos interessados no Brasil que têm interesse no povo. A maioria não tem o menor interesse no povo, não tem noção da sua responsabilidade, não tem noção do dia a dia da população. São crianças mimadas que se sentem donas da sua posição e que não têm noção do estrago que fazem na vida das partes quando decidem de forma totalmente disparatada as coisas do dia a dia. Quem já esteve numa ação judicial, como eu já estive, como tantos outros já estiveram, sabem, os juízes brasileiros não têm a menor maturidade para julgar as coisas que julgam. Nós temos de reformar o sistema de concursos, isso é uma urgência. Tomara que, chamados às falas pelo Supremo Tribunal Federal, eles decidam ter responsabilidade uma vez na vida. Já fui assessora de associações de juízes. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Oremos para que resolvam ter responsabilidade uma vez nas suas vidas. Oremos para que a prioridade dos senhores não seja a briga por cargos e salários uma vez nas suas vidas. Oremos para que o Brasil seja prioridade. Enfim, Thaisa,
essa reportagem toda, explicando exatamente o que foi decidido pelo Supremo, daqui a pouquinho está no blog, né? É isso. Já tem também material na Gazeta do Povo para quem quiser ler agora o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, né, Madá? Isso mesmo.